Olá, meu nome é Edson Santos e esse é o canal Muralhas e Muletas. Hoje nós vamos falar sobre cinema. Eu nasci em Curitiba, onde o inverno gosta muito de passar as férias. Tanto que o inverno passa as férias aqui em Curitiba, tanto no verão, quanto no outono, quanto na primavera, sempre está aí. Por isso que inclusive eu estou de blusa, porque não está muito quente aqui em Curitiba e nós já estamos em outubro, na metade de outubro. Lá no início, Curitiba foi pioneira nessa parte de fazer uma linha que era o expresso e depois ter os alimentadores. Quando isso começou, o ônibus passou perto da minha casa, meia quadra da minha casa. Como o ponto final do ônibus era um supermercado chamado Parque Industrial, a linha se chamou Parque Industrial. E aí ficou conhecido o lugar por esse nome, apesar de ficar no Capão Raso, bem na divisa com o bairro do Pinheirinho. Nos anos 70, a gente com 10, 11 anos já tudo saía. Eu e meu irmão já vendíamos verdura com essa idade. A gente saía de casa a pé, ia até a BR, que hoje é a linha verde, ia na frente das empresas vender mimosa, que aqui no sul chama-se mimosa, bergamota, polcã, essas coisas aí. Todo mundo chamava de mimosa. Inclusive, uma coisa que a gente fazia, às vezes, a gente tirava algumas mimosas do pacote e vendia ela separada por outro preço. Daí, se a gente conseguisse vender todo o pacote separado, a gente ganhava mais. Se a gente não vendesse todo o pacote, a gente dividia, punha de volta nos pacotes e devolvia menos. Eu acredito que a dona lá das verduras, ela sempre sabia mais ou menos o que a gente fazia, mas ela deixava, era uma pessoa muito boa. Então era muito complicado a vida, a gente não tinha muito dinheiro nem nada, e um belo dia, um tio chegou para mim e falou assim: "Você sabia que você não paga ônibus?" Nossa, aquilo brilhou. Foi bacana. E aí a minha avó, que como nós somos de família ucraniana, a gente chama de baba, a minha avó morava a uns 3 pontos de ônibus da minha casa. Só que era uma descidona e depois tinha um subidão. Então eu falei, vou pegar o ônibus. Isso tipo com 11, 12 anos de idade, né? Fui lá, entrei no ônibus na parte da frente, fiquei de pezinho lá, perto do motorista. Os motoristas que tinham na linha de ônibus, que eu me lembro o nome, era Cirilo e JP. E eu fiquei ali na frente do ônibus, aí passou uns 2 pontos de ônibus, 2 ou 3, eu não recordo direito. E aí eu falei, vou descer aqui. Ele falou assim, mas tem que pagar a passagem. Quase morri, né? Porque eu não tinha dinheiro. Daí eu fiquei olhando para ele com aquela cara de triste, entendeu? E o Cirilo olhou para mim e falou assim, não, pode descer, guri. Eu falei, nossa, que alegria. Daí desci. A casa da minha avó ficava uma quadra e meia, mais ou menos, do ponto de ônibus lá. Era muito bom. Eu comecei a andar de ônibus de graça. Aí pegava o ônibus, descia, pegava ali o Parque Industrial, descia no Capão Raso, pegava o Expresso, ia embora. Comecei a passear bastante de ônibus nessa época. E nessa do ônibus tem uma coisa muito interessante. Eu pegava o ônibus e eu ia descer ali 2, 3 pontos. Então eu não sentava, eu subia no ônibus, e como as outras pessoas entravam, eu subia, tinha a parte que ficava o motorista, tinha uns 2, 3 bancos, o cobrador, que tinha como eu saía cobrando, e daí as pessoas passavam e iam lá para trás. Como eu ia descer daqui uns 2, 3 pontos, eu já ficava de pé, porque me dava mais trabalho sentar, acertar a muleta, aparelho e tal, e depois tentar levantar, me equilibrar dentro do ônibus e descer. Então era pior eu sentar, eu ficava de pé. Quando eu estava no ônibus, as pessoas que estavam sentadas já na primeira parte do banco do ônibus falavam, você não quer sentar? Eu dizia, não, muito obrigado, eu já vou descer. Não, sente aqui. Não, muito obrigado, já vou descer. Não, sente aqui. Fica uma lição aí sobre deficiente físico. Você pergunta se a pessoa quer ajuda, você pergunta se a pessoa quer. É muito legal, porque você não sabe, a gente mesmo, às vezes, gostaria que as pessoas se oferecessem para ajudar. Mas se a pessoa disser, não, muito obrigado, acabou, pessoal. Você fez a pergunta, fez a sua parte. Então, e aí ficava aquela discussão, quer sentar? Não quer sentar. Daí aconteceu uma vez, principalmente as pessoas mais idosas, elas queriam me dar um lugar, dizia, não, muito obrigado. Daí ficava assim, a pessoa levantava, ficava de pé, e eu também ficava de pé, e nós dois ficávamos olhando para o banco vazio, pois eu ia descer daqui 2 pontos, não adiantava eu sentar.
E mais ou menos nessa época, eu tinha uma tia, que é um pouco mais velha, começou a namorar, e a minha avó dizia o seguinte, para ela sair e ir no cinema, tinha que ir alguém. Então, ou ia o irmão dela, que é o meu tio, né, que é um ano mais velho do que eu, ou meu irmão, ou eu. E aí nessa eu acabei indo no cinema pela primeira vez, de graça, na carona com a minha tia. Valeu, tia Laurici. E chegamos lá e fomos assistir Heidi, a Menina das Montanhas. Eu fiquei deslumbrado. O cinema foi um negócio sensacional, aquela tela enorme, aquele som alto. Foi um negócio bem bacana. Me deixaram sentadinho lá na frente e eles foram lá para trás do cinema. Eu acho que eu seria inclusive a pessoa ideal para você, para acompanhar no cinema, porque eu não ia sair tão cedo ali do meu banquinho. Passando algum tempo, alguém chegou e falou assim: Edson, sabia que você não paga cinema? Ó, vocês têm que lembrar o seguinte: antigamente a gente acreditava no que as pessoas mais velhas falavam, era fato. Alguém falava, estava certo, a pessoa tinha mais vivência, você não ia pesquisar nem nada. Bom, então concluí que eu não pagava entrada no cinema. Aí eu pegava o ônibus de graça e ia até o cinema. Então a primeira vez eu peguei o ônibus, tranquilo, não paguei. Cheguei na frente do cinema, fiz uma carinha de triste e entrei. Não falei nada, porque aquela história, é melhor pedir desculpa do que pedir licença, né? Então, entrei, a pessoa não falou, eu acredito até hoje que ele deixou por causa do meu jeito e tal, só por entrar. Até hoje eu nunca soube que a gente não paga cinema, né? Que o deficiente físico, por exemplo, pode ir no cinema de graça, mas era uma coisa da época, estava livre. Entrei e assisti o filme e fui embora. Foi sensacional. Aí eu comecei a ir no cinema. Chegava num sábado, num domingo, estava em casa meio de bobeira, falei, sabe o que eu vou fazer? Vou no cinema. Pegava o ônibus, não pagava o ônibus, chegava no cinema, fazia carinha de triste, entrava e assistia o filme. Assisti de tudo, assisti Teixeirinha, assisti o que passava lá, Revolta das Aranhas, o que tivesse passando no cinema que desse para entrar, né, que fosse possível pela idade, eu entrava e assistia. Assisti muito. Eu assisti Trinity Carambola com Bud Spencer e Terence Hill todo ano. Depois, mais tarde, eu levava o meu irmão mais novo, o Emerson. A gente assistia os Trapalhões todo ano, tinha o lançamento dos Trapalhões, a gente ia assistir. E mais tarde, quando eu já tinha um emprego, já podia pagar, eu realmente comecei a pagar, porque era muito chato tentar ficar entrando sem pagar. Mas foi muito bom a época que eu entrei lá de graça e as pessoas... Era uma outra época, era uma época que as pessoas tinham sentimento, né? Hoje em dia, se alguém deixasse alguém entrar, daqui a pouco estaria todo mundo lá no cinema tentando entrar sem pagar. Mais tarde, quando eu estava trabalhando e tinha carro, eu levava até o pessoal da rua do cinema, não. O pessoal que morava na minha rua, né? Não é o pessoal da rua. Alguns amigos, crianças, lá, os amigos do meu irmão mais novo, punha no carro, a gente levava tudo no cinema. E eu me lembro que tinha um dos filhos mais novos do vizinho lá, ele meio que deitava no canto do cinema, porque ele não aguentava assistir 2 horas de filme, mas ia junto com a gente. Foi muito legal. Apresentei o cinema ao pessoal que podia. Sei que nessa de ir no cinema, levar meu irmão mais novo por várias vezes no cinema, ele também ficou uma pessoa que gostava muito de filme. Teve um dia que nós dois saímos, fomos no cinema e assistimos 4 filmes no mesmo dia em 4 cinemas diferentes. Nós assistimos Alien o Resgate, onde eu levei um monte de susto, meu irmão ficava vendo eu pular da cadeira. Assistimos Howard, o super-herói, que é aquele grande fracasso do cinema, que é um pato alienígena que vem morar na Terra. Assistimos Alguém Lá em Cima Gosta de Mim, um filme muito bacana, sobre Deus, que vem ajudar uma pessoa. A pessoa diz que encontrou Deus e aí todo mundo duvida, acha que ele é louco, tem até um julgamento. Um ótimo filme antigo, eu recomendo. Alguém Lá em Cima Gosta de Mim. E assistimos Muito Além do Jardim, ótimo filme também. Assistimos no Cine Plaza, que tinha lá no centro de Curitiba. No Cine Astor, que é um... Pô, nem sei se o Cine Astor ainda existe. No Cinema 1 e no Cine Condor. Um tempo depois, eu e meu irmão mais novo, o Emerson, fomos na locadora. Esse era o tempo que a pessoa ia na locadora, pegava sacolinha, pegava os filmes, tinha que rebobinar a fita, tinha que devolver um dia, alguns dias depois, dependendo do número de filmes que você pegava.
Para um final de semana, nós pegamos 10 filmes na locadora, 10 filmes de guerra, a maioria sobre o Vietnã. Ficamos conhecendo tudo sobre o Vietnã, quase que a gente se mudou para o Vietnã, de tanto filme de guerra do Vietnã que a gente assistiu. E assistimos em um final de semana, sábado e domingo. Colocamos o cobertor na janela, fechamos as portas e ficamos lá presos por 2 dias assistindo os filmes de guerra. E você aí, me conta, você já fez alguma coisa assim com cinema? Algumas maratonas de filme? Por enquanto é só e até a próxima, pessoal.